Fala aí, galera! Boa noite! Tudo bem? E aí, quem que tá aí segunda-feira, feriado aí me acompanhando, hein? Que programa, hein? É muita vontade de estudar. E aí, vamos falar hoje de 10 erros fatais em técnicas usando o PRF. Os 10 erros fatais, aqueles que eu fiz um brainstorming aqui e saquei os 10 principais erros das pessoas que aplicam técnicas com concentrados sanguíneos. Não perca, agora a gente vai começar a live. Pessoal, vai ser uma live bem bacana, assim, cheia de sacada, cheio de detalhes, bastante coisa para a gente interagir aí. Deixa eu já ver quem está participando aqui. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver aqui, pessoal do Insta, YouTube. Tá aparecendo. Eu já vi que fez alguma coisa errada aqui. Não tá aparecendo nada. Tá. Bosta. Fala aí, galera, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui ao vivo. Segunda-feira, feriado, dia de Nossa Senhora da Aparecida, Dia das Crianças. Estamos aí. E muita força de vontade, hein? Tá aqui para estudar, para se aplicar, a se atualizar. Parabéns para você que está aqui com nós. E hoje eu vou falar sobre os 10 principais erros, os 10 erros fatais para quem usa PRF, para quem usa concentrados sanguíneos. E aí, tá a fim de saber o que é? Talvez seja alguma das falhas que você possa estar pode estar ocorrendo na sua técnica, pode ser alguns detalhezinhos que possam de repente não tá redondinho ainda, mas isso aí é questão de tempo, questão de evolução, questão de curva de aprendizado. Então fiquem comigo aqui e as duas últimas dicas vão ser as principais, beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui quem entrou. Vamos ver aqui. Bom, pessoal, agora sim. E aí, galera? Bom, os 10 principais erros, né? Primeiro de tudo, uma segunda-feira muito bacana aí, passei com a família, tudo, agora estamos aqui, responsabilidade, trabalho,
E não esqueçam de contribuir com o meu trabalho, tá? Me marque no Instagram, façam lá um print. Olha, isso é bacana para divulgar conhecimento, chamem, compartilhem, chame o pessoal, os amigos, não deixem de estar me ajudando aí também a divulgar o trabalho, tá? De nada vale isso aqui se não tiver público, então quanto mais gente a gente conseguir disseminar, melhor. Pessoal, quem estiver assistindo no Instagram, eu tenho 98 inscritos no meu YouTube. Clica no YouTube, vai lá, você tem que fazer um login, obviamente, no YouTube. Entra lá e se inscreve no meu canal do YouTube, porque eu quero bater 100 pelo menos hoje. Preciso só de dois amigos que vão lá, se inscrevem no meu canal e aí a gente arredonda esse número aí, tá bom? Bom, essa aqui é a live 12, gente, né? São 12 lives, 12 segundas-feiras de compromisso, de assiduidade, frequência, e a gente vai tentar continuar assim. Hoje até não viajei, tá? Por causa desse compromisso, eu não tenho aparelhos, equipamentos de informática para conseguir transmitir uma live com qualidade que eu gosto. Então fiquei aqui, não viajei para disponibilizar esse conteúdo para vocês, tá bom? Gente, nos últimos 15 minutos eu vou abrir para dúvidas, tá? Sempre, vocês que me assistem aí com frequência já estão acostumados como é que funciona. E, gente, tudo que eu vou falar hoje aqui é a custo de muita curva de aprendizado, tentativa e erro. Para mim, muitas coisas já são óbvias, mas num momento não foram, tá? Num momento eram coisas obscuras, que a gente só conseguiu desenvolver e entender devido aos próprios erros, meus erros, os erros de alunos, erros de pessoas que me ligavam, perguntando, me questionando, e eu mesmo também, às vezes, não entendia o porquê de alguns detalhes não estava dando certo. E, claro, pedi ajuda para os meus mentores, os professores que contribuíram com o meu crescimento, meu aprendizado. E hoje eu posso contribuir também com vocês, então evitando que vocês quebrem suas cabeças, assim como eu quebrei, assim como colegas já quebraram. E a gente tem hoje aqui um néctar, um apanhado dos 10 principais erros, tá? Que contribuem negativamente com o resultado lá na frente da tua regeneração, da tua técnica cirúrgica e do resultado do teu trabalho, tá? Então vamos lá. Vamos passar aqui agora o slide. Vamos lá, slide live. Vamos lá, primeiro slide, passando aqui. Olha que legal hoje o design. Agora estou compridinho aqui no canto. E vamos lá, vamos diferenciando, vamos mudando, melhorando. Primeiro erro. Gente, o óbvio. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim para alguns. Não fazer um curso adequado. É claro, eu não sou um cara muito diferenciado em questão de inteligência, não tenho um QI diferenciado, não. Eu sou um cara normal, simples, médio, só que muito persistente e assim, dedicado mesmo para tentar sair da média um pouquinho, porque a minha natureza me força a ficar na média, tá? E eu conheço pessoas que são acima da média, tem um QI elevado, pessoas que eu até considero autodidatas, pessoas que são diferenciados. Aí que tá, eu observei muito ao longo do tempo pessoas extremamente inteligentes que muitas vezes nem curso fazem e começam a aplicar alguns conceitos, determinadas técnicas. Por exemplo, eu já vi pessoas aprenderem a fazer o DSD, Digital Smart Design, sozinho no computador, são diferenciados na computação. Só que nos concentrados sanguíneos eu já vi que isso não dá certo, tá? Até para os
fora da média, os fora da curva. Por quê? Porque não vai só de uma simples reprodução de vou lá, assisto um curso que eu achei na internet de venopunção, aprende a tirar sangue do paciente. Vou lá, agora vou assistir um curso gratuito de concentrado sanguíneo, como que faz a membrana, como faz o stick bone. Agora eu vou fazer Gente, a coisa parece simples, mas não é muito mais complexo do que isso. Então, fazer um curso hoje você seguir uma linha, uma filosofia, uma linha de raciocínio, uma sequência lógica de pessoas que já reproduzem, você ganha muito tempo, você consegue resultados já muito bons simplesmente por fazer um curso adequado. E eu não vim aqui vender curso hoje, tá? Não vim aqui, minha ideia não é essa, mas eu vejo muita gente que quer ser autodidata, quer se aplicar os conceitos e não tem resultados. E aí quem não tem resultado normalmente diminui a técnica, fala que não funciona, que do jeito que fazia dava mais certo, enfim. Aí é uma coisa pessoal de cada um pensa de um jeito. Eu vim colocando como primeiro erro, porque isso aí é quando a pessoa já entra no conceito, na filosofia dos concentrados sanguíneos, porque é uma mudança de paradigmas, uma mudança de técnica cirúrgica. Isso, você sai da tua zona de conforto e entra numa zona de desconforto. Isso aí acaba acarretando, obviamente, numas frustrações iniciais, mas se tiver persistência, o sucesso lá na frente é garantido. Tá? Então vamos mudar a sequência aqui para o segundo erro: não fazer um bom pré-operatório. Quem está me acompanhando aí e assistiu a live passada vai observar que eu falei muito disso, né, sobre o pré-operatório. Então volta lá e assiste, que você vai ter informação de mais de 40 minutos, quase uma hora, sobre esse segundo slide, sobre o segundo erro. Mas eu vou falar alguma coisa aqui sobre essa questão de não fazer o pré-operatório. Em cima de quê, principalmente? Por exemplo, além da anamnese, do pré-operatório normal, você identificar as veias do paciente, examinar o braço do paciente antes do procedimento, não no dia que você vai fazer uma venopunção, porque muitas vezes você já observa dificuldades e você evita isso aí. Evita ter uma frustração ali na punção. Na hora da entrada da agulha, você não acha veia. Então, isso aí é uma coisa que já começa mal na técnica cirúrgica, tá? Então, observe, veja as vezes disponíveis e aí você vai ter uma sequência mais fluida do teu transcirúrgico, tá? Por exemplo, 2 semanas atrás, eu tive que coletar da mão numa paciente, mas eu já sabia que eu ia ter que coletar da mão. Mas eu tinha examinado ela, já tinha conversado com ela, era uma paciente que tratava quimioterapia, fez tratamento de quimioterapia, graças a Deus já estava curada da neoplasia, do câncer, e ela já me alertou, ela falou: doutor, eu tenho as veias do braço sumiram, minhas veias do braço, as superficiais sumiram. E daí ela me indicou, inclusive, quando eu preciso fazer coleta, normalmente aqui na mão, tal, mas eu tenho uma veia boa na mão, graças a Deus ela tinha uma veia boa na mão, a gente procedeu e eu consegui tirar, acho que 6 tubos da mão, tá, gente? É bem difícil, o fluxo não era tão grande, eu tive que entrar com uma agulha, normalmente eu entro com a 21, tive que entrar com uma 23, um pouquinho mais delgada, um pouquinho mais fina essa agulha, mas deu certo. Outra coisa é a questão da anamnese, pacientes que usam anticoagulantes, né? Tem vários anticoagulantes aqui hoje que eu posso falar, Clexane, heparina, Irudoide, Liquemine, Marcumar, Marevan, são anticoagulantes que são muito usados hoje por pacientes que fazem tratamentos, terapias cardiológicas, pós-stent e usam. Isso não está muito distante, porque muitos pacientes que tratam já tiveram históricos cardiológicos. Então, procure saber também se esses pacientes já tiveram algum histórico de
sangramento abundante, se durante por exemplo, quando se corta, esse sangramento demora a passar, porque pode ter outros problemas além de anticoagulantes orais que esse paciente venha tomar. Esse paciente pode ter uma deficiência de vitamina K, por exemplo. Vitamina K pode ter deficiência também de cálcio disponível no sangue. E isso interfere lá na cascata de coagulação. Depois eu vou citar isso aí, tá? Problemas assim, por exemplo, doença de von Willebrand, também é uma doença um pouco rara, mas já tive paciente com esse tipo de problema. Deficiência de fatores de coagulação. Então, vão além na investigação, procurem saber se esse paciente utiliza bebidas alcoólicas, se é um etilista, se utiliza bebidas alcoólicas com frequência, porque ele pode ter alguma questão já de problemas hepáticos, né? Por exemplo, até hepatite C, que é um grande responsável por afetar o fígado e o metabolismo do fígado, que inclusive as deficiências de protrombina, que são uma proteína sintetizada pelo fígado, ela é deficiente em pacientes que têm ali, por exemplo, alguma deficiência, o parênquima do hepático comprometido. Então, se tiver alguma dessas doenças, hábitos nocivos, por exemplo, com álcool, enfim, é um paciente, um alerta para um bom pré-operatório. Então, não deixem de fazer um bom pré-operatório nesses pacientes, tá bom? Para quem tiver então algumas dúvidas, voltem lá na live 11 e desfrute das informações, tá? Já falei tudo isso aqui do segundo do erro, né? As veias disponíveis, anticoagulantes e tal. Terceiro erro: deixar a organização de materiais, tubos, centrífugas no ato da cirurgia. Chegou ali na cirurgia, paciente na cadeira, agora vamos arrumar aqui. Separa o tubo. Normalmente, gente, acontece uma grande chance de você esquecer. E aí, esqueceu, meu amigo? Esqueceu, minha amiga? Aí vira um rolo, porque daí começa a ter... A cirurgia por si só já é estressante. E aí você vai ali, não se organizou suficientemente para fazer o procedimento. Falta tubo, ou de repente o tubo que está ali está errado, a secretária não conhece, e nem a obrigação. Olha, sorte sua se você tem um auxiliar, uma técnica que tenha conhecimento dos tubos, da quantidade de tubos da tua cirurgia. É muito raro isso. Se você não tiver uma pessoa assim, e a chance é muito grande de não ter, você vai ter que sempre fazer ali um checklist dos tubos, scalp, tudo organizadinho na sequência certa. Já de cara tem que ter a PRF box, aquela latinha de PRF na mesa, já aberto placa de Petri, pinça para pegar o concentrado, seringa coletora, seja seringa ou seja pipeta, porque se acontece a falta de algumas coisas, já começam os erros sequenciais. E a lógica de uma cirurgia, para ela sair o melhor possível, o mais perfeita possível, é você do início ao fim ter o mínimo de erros, o mínimo de demoras desnecessárias, os equívocos que podem ocorrer. Então evitar isso aí, e aí a gente entra aqui na sequência para o quarto erro. Então, tudo pronto, paciente na cadeira, você vai iniciar a venopunção, certo? Daí sim, você está com tudo organizado ali na sequência, e aí isso é um erro muito frequente em iniciantes, pessoas que não têm a prática o aprendizado já tão aprofundado, não tem tanta prática na flebotomia, na venopunção. São os edemas de torniquete, primeiro de tudo. Ou o torniquete muito, muito pressionado, ou um torniquete pouco pressionado, né? Então isso aí é um erro muito comum. A pessoa acha que não é, mas é. Hoje, então, a gente tem os dois tipos de torniquete. Tem inclusive um terceiro tipo aqui,
Inclusive eu tenho que é aquela mangueirinha, o manguito, né? Sabe aquela mangueirinha de látex? O látex, às vezes, em algumas pessoas causa alergia, mas eu sempre protejo com tecido antes de garrotear. E eu gosto do látex, principalmente para pessoas que têm um pouquinho mais de gordura subcutânea, o braço mais gordinho. Eu uso a mangueirinha de látex, que ela dá uma pressão maior. Já que a gente tem a gordura, normalmente eu faço um torniquete, um garroteamento com um material mais firme. Esse de tecido, que é mais bonito, serve muito bem para a maioria dos pacientes. É muito difícil a gente conseguir dar uma pressão tão grande nele, mas tem gente que consegue, se esforça. Dependendo do elástico ali, ele pode garrotear. Inclusive, quando o garroteamento é muito forte, ele estrangula não só a veia, como a artéria mais profunda também. Então, a gente tem que ter aí um bom senso de pressão nesse garrote para não garrotear, não represar só a veia, inclusive a artéria. Não, só a veia, um garroteamento firme o suficiente para você enxergar a veia e coletar. Então, lembre, não garrotear de menos e nem de mais. Outra questão desse garroteamento que eu queria falar é com relação, assim, por exemplo, pessoas que estão ansiosas para ver a veia, vão lá, garroteiam o paciente e aí sai, vira, localizou a veia, opa, achei a veia, nossa, tá fácil essa aqui. Vira para arrumar o material, arrumar o adaptador no scalp, pede o tubo, e aí a hora que volta na veia, cadê a veia? O braço do paciente fez um edema, né? O edema, e esse edema, que é ao redor da veia, no braço, na musculatura, acaba desaparecendo. E aí você não enxerga mais, a veia está ali no mesmo lugar. Mas quem não tem a segurança, né? E já palpou a veia, já passou o álcool, e aí virou, tirou o olho, aí pode acontecer de você puncionar errado. E aí, funcionou errado, vai lá para uma outra sequência que eu vou falar dos erros lá na frente. Gente, quando for puncionar o paciente, garroteia, mas já com tudo pronto, inclusive o scalp montado na mão, garroteia, passa o álcool, localizou a veia, enxergou, entrou com a agulha, tá? Então esse é um erro muito comum que eu vejo em pessoas que têm menos experiência em vendo punção, tá bom? Vamos dar uma sequência aqui para o quinto erro. Quinto erro, já estamos na metade, mas os dois erros finais deixei para o final, tá? Os dois melhores erros, onde vai valer a pena ter ficado aqui me ouvindo no feriado, tá? Para assistir uma live que era para estar descansando, né? Hoje, segunda-feira, aí tranquilos. Alguns já estão até viajando ou chegaram de viagem. As duas últimas dicas vai valer a pena, tá? Então, puncionou o paciente, achou a veia, puncionou. Aqui vem um fator bem interessante, que é o seguinte. Eu vou falar um pouquinho aqui de biologia da coagulação, tá? Por que uma punção, às vezes, errada pode interferir no teu concentrado sanguíneo? Ou na não formação do teu concentrado sanguíneo, a não formação do teu coágulo de fibrina, a não polimerização do coágulo mesmo em vidro, na placa de Petri. Por que pode acontecer isso? Gente, se você não quer que aconteça isso, a punção ela tem que ser precisa, né? Tem que ser precisa. Se você tem ali, por exemplo, um vaso muito delgado e você está usando uma agulha 23, já é uma veia fininha, e você tem uma dificuldade e punciona e cutuca para cá, cutuca para lá e acha a veia, você já gerou ali um trauma maior do que deveria ter gerado. Então ali a gente pode ter, primeira coisa, uma vasoconstrição daquela veia. Aquela veia ela pode diminuir o lúmen interno, a luz interna, diminuir e o fluxo parar. Então você começa a coletar 1, 2 tubos, coleta o terceiro, o quarto, começa a diminuir. Você fala, fugiu da veia, perdi a veia.
Não, às vezes é a vasoconstrição que acontece. E pode acontecer, se você tem uma veia menos calibrosa. Segunda coisa, essa cutuca para cá, cutuca para lá, essa lesão na parede, na musculatura lisa da artéria, da veia, desculpa, ela pode gerar ali ativação de fatores tissulares e exposição do colágeno da parede da veia. E aí, isso aí, a calitreína e proteínas ali e enzimas que ativam a cascata de coagulação, elas já começam a atividade no local, dentro da veia. E aí esse sangue que está entrando, ele já está entrando com atividade de coagulação. É claro que a coagulação ela vai acontecer de uma forma ou de outra, tá? Ela vai acontecer se esse paciente não tem problemas na cascata de coagulação, se ele não tem problemas e discrasias sanguíneas. Vai acontecer a coagulação, mas essa coagulação ela acontece precocemente. Então, e daí durante o tubo girando na tua centrífuga, a coagulação já está acontecendo junto com as hemácias, tá? Então, um trauma externo no vaso, o que é o externo do vaso? É na pele, por fora, na musculatura, né? Pode ter uma ativação da via extrínseca da coagulação, de que forma? Alguns fatores da via extrínseca, que seria, por exemplo, a tromboplastina tecidual, elas podem já entrar junto com a tua agulha dentro da veia. E aí esse trauma externo pode também desencadear a via extrínseca, que é uma via de coagulação mais curta. Então o sangue coagula, de certa forma, teoricamente, e na prática também, mais rápido. Então, essa cascata que ativa o fator 2 da protrombina, ativa para formar a trombina. E aí a sequência que ativa o fibrinogênio, que vai ativar a infibrina, né? O fator 1 e o fator 1A. E aí a fibrina já ativa, ela vai formar, e muitas vezes a fibrina, durante a centrifugação do teu concentrado, ela vai se formar junto com as hemácias, ela vai coagular as hemácias ali junto. E você centrifuga e separa a parte vermelha da parte branca. Mas a tua fibrina, o coágulo, ele se formou no fundo, e o sobrenadante, que seria acima, é só soro. E aí você joga no concentrado, joga na placa de vidro, e aí você não tem a coagulação fora. Aí a coagulação, a polimerização já aconteceu dentro do tubo. E aí você não vai ter um concentrado que você quer. Então esse é um erro muito frequente também em pessoas que também usam concentrados sanguíneos, e acaba afetando no teu resultado. Então muitas pessoas estão tendo problemas. Meu tubo está com problema. Caiu o microfone. Desculpa. Temos também problemas com tubos, tá? Então os tubos também acabam ocasionando alguns problemas por má qualidade de tubos, mas grande parte das vezes é na coleta, tá bom? Então, outra coisa que é importante a gente evitar é movimentar a agulha durante o processo de coleta. Você colocou a agulha, né? O sangue veio, é hora de estabilizar. Vou colocar um pouquinho mais, vou aprofundar um pouquinho. Gente, não fica mexendo na agulha, senão você começa a ferir internamente a parede da artéria. E aí vai expor o colágeno e vai ativar a cascata de coagulação. Então, a venopunção é importantíssima, vocês entenderam. Eu já fiz uma live exclusiva sobre venopunção. Voltem lá e assistam, beleza? Então, essa aí é a dica do quinto erro. Sexto erro, quantidade insuficiente de coleta. Então, está tudo planejado, os tubos separados, né? A coleta sendo realizada bem, venopunção bem. E aí, por exemplo, você tem lá um desenvolvimento, por exemplo, você vai desenvolver a técnica de recobrimento de raízes expostas múltiplas, recessões múltiplas, retrações múltiplas. Você vai fazer uma Fibrin Gun.
Uma técnica onde você vai fazer um concentrado, uma grande membrana, e normalmente aí para fazer essa técnica eu utilizo aí 8 tubos, tá? 8 tubos a vácuo. E aí você teve ali, por exemplo, um probleminha e como começou a coletar o 5º tubo, começou a diminuir, o 6º tubo quase que não encheu, e você falou assim, não vou nem coletar o 7º e 8º tubo, não vou conseguir. E aí coloca para rodar 6. Então, os erros agora com a técnica do concentrado sanguíneo é a insuficiência de material, insuficiência de volume na coleta. Então, se você, por exemplo, ali naquela veia você teve vamos dizer assim, uma quantidade insuficiente de tubos coletados, é a hora de você, se você tiver uma centrífuga só, é a hora de você botar para rodar aqueles 6, por exemplo, eu estou dando um exemplo, tá? Bota os 6 para rodar, espera ali um tempo e conversa com o paciente, vou precisar fazer uma segunda coleta para coletar os outros 2, ou por que não os outros 4? Então, coleta 4 tubos. Teve dificuldade com coletar até 6? Vai, identifica outra veia, sempre tenha a segunda opção de veia, tá? Isso é importante. E aí você vai lá e coleta os outros 4 e bota para rodar de novo, tá bom? Então, assim, se você às vezes está planejando fazer um enxerto de seio maxilar, vai confeccionar um stick bone, vai confeccionar uma grande membrana, e aí você tem, por exemplo, um evento inesperado numa cirurgia de levantamento de seio maxilar. Você perfurou a membrana. Isso acontece, isso aí é uma coisa muito comum. Membranas delgadas, muito delicadas, às vezes na hora da abertura da janela você faz um machucadinho, na hora de levantar a membrana, septos ósseos no meio de um seio maxilar. Acontece, gente. E se acontecer hoje em dia com PRF, com concentrado sanguíneo, isso não é problema. Você vai proteger essa membrana de Schneider. Só que se você não se planejou com a quantidade suficiente, e veja, quantidade suficiente de material, você pode ter aí um insucesso, tá? Você pode ter um insucesso, por quê? Porque você não coletou o suficiente. E aí você pode ter que coletar, às vezes, fazer uma segunda coleta no meio da cirurgia. Isso é muito comum, mas tem gente que não está afim de parar a cirurgia para fazer uma segunda coleta e acaba colocando material insuficiente, e a tua técnica pode não ter todo o potencial que poderia ter, tá? Então, como que eu driblo isso? Como que eu faço o meu planejamento de coleta? Eu sempre coleto um pouco a mais, sempre. Eu tenho um desperdício, entre aspas, de material no final da cirurgia. Se eu tenho lá uma necessidade de, vou fazer umas 4 membranas de PRF, vou fazer um stick bone com 0,5 gramas de osso, eu vou utilizar lá 10, 12 tubos para fazer um seio maxilar pequeno. E aí eu coleto, ao invés de 10, 12, eu vou coletar 14, porque não 16, tá? Pô, Jacques, mas você não acha muito? Eu me perguntava também e via colegas mais experientes, que já desenvolviam a técnica há mais tempo, falando que coletavam tantos tubos. Eu falava, nossa, mas que exagero, eu consigo fazer com tanto. E eu tinha esse pensamento mais, como se fosse regradinho, vou precisar disso, vou coletar isso. E aí eu tive algumas frustrações. O que eu estou falando aqui, que nem eu falei no início da live, são aprendizados próprios de erros próprios também. Então, comecei aí a desenvolver mais, um pouco mais de coleta, sempre para ter nem que seja um pouquinho de desperdício. Gente, a gente já está economizando, é uma técnica relativamente barata comparada às inúmeras outras. Então, aquele cálculo a mais, aquele desperdício a mais, não vai te fazer tanta falta. A liberdade, o sossego que você vai ter, sabendo que tem material sempre sobrando um pouco ali no ato do procedimento, é show de bola, tá bom? Bom, vamos dar sequência aqui para o 7º erro. Deixar o concentrado muito ou pouco tempo na centrífuga. Então, isso aí é uma coisa que vocês têm que já delegar para uma segunda pessoa, o volante, por exemplo.
Já ouvi inúmeras vezes pessoas que estão coletam, começam a anestesiar, e aí a centrífuga ali apita, e falam, daqui a pouquinho eu tiro. De repente começa a anestesiar, pega o bisturi na mão, se emociona com o bisturi, e aí quando vê, está ali fazendo a cirurgia e está desenvolvendo, e show de bola, fez uma incisão linda, técnica, e quando viu, passou meia hora e não tirou os concentrados. Então, 7º erro, concentrado demorando para tirar. Ou também está tirando muito rápido. Às vezes o concentrado, dependendo do tubo, os tubos de vidro isentos de aditivo, eles demoram um pouquinho mais. Alguns eu estou esperando 5 minutos até 10 minutos para tirar. E aí o coágulo às vezes não formou. Então dá uma verificada. Às vezes você está tirando o coágulo um pouco mais cedo também. Então, as coletas normalmente são antes da cirurgia, por isso que está escrito aqui no slide. Aqui. As coletas antes da cirurgia, normalmente as coletas são feitas antes da cirurgia. Eu faço muita coleta também durante a cirurgia. O 8º erro seria o quê? Deixar o box aberto, exposto, membranas depois de pressionadas, abertas, ou deixa elas pressionadas muito tempo ali, chega a secar a membrana, ela desidrata. Esse é um erro muito comum também. A pessoa faz o concentrado sanguíneo, manipula e deixa a placa de Petri aberta. A gente tem ali um ambiente da cirurgia, de certa forma contaminado, né? É um ambiente, um ar-condicionado ligado, é um ambiente que a gente tem que tomar cuidado. Então, você manipulou teu concentrado sanguíneo, delegue isso também à tua auxiliar, à tua instrumentadora, para que deu 10 minutos, 5 minutos, já coloca as membranas para o fundo da lata, já coloca a tua grande membrana para pressionar e colocar ela depois hidratando junto com o soro que foi pressionado, foi para o fundo da lata, aquele sorinho ali, deixa ali dentro tanto o stick bone quanto a grande membrana, o strong bone, que é hoje a nova modalidade de tecido ósseo que a gente está confeccionando junto com a Brainstorm do Dr. Carlos Saboia, ajudou a desenvolver isso aí, e ele sapiamente desenvolveu o Strong Bone, que é um material mais resistente, e joga tudo para o fundo da lata, deixa lá no soro do próprio paciente, onde também tem células, tem tudo que precisa ali para hidratação e manutenção da qualidade do biomaterial autólogo, e aí a gente vai ter um problema a menos, tá bom? Agora vem as duas últimas. Agora vem o melhor para o final, tá, gente? As duas últimas. Aí. Erro 9. Agora vai valer a pena quem ficou até no final. Desconhecimento, e aí a técnica cirúrgica em si. Erro: desconhecimento do fator absorvível do PRF e compensação de remodelação. Pô, Jackson, agora você falou difícil, hein? Agora explica isso aí. Bom, gente, aqueles que têm mais informação sobre o PRF sabem que existe um processo de absorção, né? A absorção do PRF que vai durar ali por volta de 10 a 14 dias. Tá, mas o PRF some? Não, o PRF ele não some completamente. Ele tem uma atividade, ele é substituído, ele é absorvido de certa forma, mas ele é substituído por outras, vamos dizer assim, outro tecido, né? Que seria a matriz, seja a matriz óssea ou matriz gengival, matriz de tecido duro ou tecido mole. Então, nos 3 a 4 primeiros dias, a gente tem ali um ganho de volume. Por exemplo, fiz a cirurgia e isso aí acontece os edemas em geral, né? Mas no PRF especificamente, por exemplo, na técnica Fibringham, depois que a gente faz a cirurgia, por exemplo, no enxerto conjuntivo, tem aquele leve edema, né? No PRF a gente tem um edema um pouco maior, porque ele ativa muito
ele inunda aquele tecido de fatores de crescimento, fatores que vão desencadear um recrutamento de células e vasogênese, então a neovasculogênese. Então você vai ter um ambiente nos 3 a 4 primeiros dias um pouco mais edemático. E aí, depois do quarto dia, começa a reduzir, né? Então, primeiro, ele estimula, ele induz, ele ativa o processo de reparo, a neovasculogênese acontece, e aí ele não some depois de 14 dias. Ele começa a diminuir, tá bom? E aí começa a formação da matriz. A matriz, seja ela óssea, seja ela gengival, né? Seja a matriz óssea, claro, primária, mas ali a gente já tem a oportunidade já de pensar em tirar sutura, e a matriz gengival, que a gente tem já uma fibropromoção acontecendo, tá bom? Então, esse seria o nosso 9º erro. E a redução do volume acontece com 10 a 14 dias, tá bom? Bom, 10º erro. Sutura inadequada e removida antes do tempo. Então, vamos lá. Você já viu que as técnicas com PRF são desenvolvidas baseadas em suturas diferenciadas, suturas inteligentes, né? Leva em consideração o conceito de biotensigridade. A biotensigridade, para quem está se perguntando e nunca ouviu falar, ela vem a aplicação da biológica em corpos humanos, no caso aí, né? Enfim, a biologia humana, da tensigridade. A tensigridade seria a tensão para garantir integridade, tá? A tensigridade do leito regenerativo seria o controle da tensão para garantir a integridade. Isso foi introduzido por Dr. Ingber, um médico de medicina de Harvard. Ele demonstrou que forças positivas ou negativas de tensão e pressão geradas na superfície da célula, existe um equilíbrio entre forças extracelulares e compartimentos intracelulares. Então, a biotensigridade é a teoria que ajuda a guiar a transmissão de força e orquestrar as respostas multimoleculares. Difícil, né? Entender. Mas são respostas multimoleculares ao estresse de todas as escalas de tamanho, em todos os sistemas orgânicos. O que quer dizer isso aí? Então, quando as forças externas mecânicas aplicadas nesse tecido, na superfície celular existem mecanorreceptores nessa superfície celular que estão além do escopo da tolerância intracelular. Então, uma alteração nessa estrutura do citoesqueleto celular leva a mudanças de expressão gênica. Então, se você coloca muita pressão, por exemplo, na sutura, ou até um trauma oclusal, um trauma, enfim, qualquer trauma, pressão que venha a desorganizar esse tecido, esse arcabouço que você criou, a gente vai gerar uma expressão gênica diferente do que deveria ser. Então, a biotensigridade, esse controle de forças, ela é importante para a gente conseguir sucesso na técnica. E aí não adianta a gente ter feito os 9 passos anteriores e chegar no 10º erro agora e errar. A gente tem que acertar isso. Então a sutura ela tem que ser inteligente, ela tem que ser bem feita. Então não adianta você chegar aqui agora no final da cirurgia e ter preguiça de suturar, tá cansado, eu vou dar um ponto a menos aqui, acho que esse aqui não precisa, tá bom já, eu já preciso almoçar, preciso ter um futebol aqui, vai meia hora, tem que estar lá no campo. Brincando, né, gente? Eu acho que um profissional que faz uma cirurgia não pensa nisso, né? Então a sutura ela tem que ser uma sutura adequada
para esse tipo de técnica, tá bom? Então não adianta nada a gente fazer os 9 passos anteriores e sendo que o 10º passo agora a gente bota tudo a perder. Então a sutura ela tem que ser inteligente, ela tem que ser dentro de um princípio, ela tem que ser respeitosa ao tecido, respeitosa à reação celular, para que ela seja adequada e ela resulte numa expressão gênica adequada para o que a gente quer, tá bom? Então, a sutura tem que ser tirada na hora adequada também. Não só feita da forma adequada, mas ela tem que ser removida no dia certo. Então, a partir de 14 dias, normalmente, a gente faz a remoção dessas suturas. Eu tenho preferido em torno de 20 dias. Ah, mas com 14 dias tá bom, Jackson? 14 dias é o mínimo no meu raciocínio, e isso aí na literatura ela respalda a formação dessas matrizes com 14 dias, mas eu tenho tirado com mais tempo, tá bom? Tenho respeitado um pouquinho mais esse tempo aí. Isso é um erro muito comum que acontece, esse erro da sutura da biotensigridade, tá bom? Então, lembre sempre de ter paciência, ter uma dedicação a mais. A sutura, às vezes, ela leva 30, 40% do tempo da tua cirurgia, e aí você chega aí no final e você pode ter aí um contratempo, uma sutura um pouco mais forte, um pouco menos respeitadora do tecido, a gente pode ter um problema. E para quem tiver algumas dúvidas sobre a sutura, você volta lá na live número 8, que é a live onde eu falo bastante sobre tipos de sutura, o que eu tenho feito. E é isso aí que eu tinha para falar para hoje. E agora eu quero ver aqui quem que está me assistindo até o final. Quem que está me assistindo até no final? Vamos lá. Quero ver aqui. Dá um oi aí, galera. No YouTube, vamos ver aqui. Terminamos a nossa 12ª live. Maravilhoso. Show de bola. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida aqui. Dá um oi aí, pessoal. Quem que comentou aí? Quem que vai me mostrar que assistiu a minha live hoje? Ali o Eliezer, grande Eliezer. Grande Eliezer, tudo bem? Forte abraço para você aí. Obrigado, amigo. Gostou da dica, né? Show de bola. É isso aí, gente. Essa live vai ficar gravada aqui. Algumas lives eu vou manter, tá? Gravadas, e outras eu estou com um projeto aí de deixar no privado. É muita informação. Não, eu vou deixar tudo disponível aqui, tá bom? Quem não teve a oportunidade aí de assistir ao vivo, hoje é um dia de feriado, entendo completamente, é difícil, mas vai ficar disponível aí. E aí, vocês que vão estar me assistindo, não ao vivo, mas gravado, mesmo assim compartilhem, dão um curtir, dão um joinha aí. Lembre que eu quero mais de 100 inscritos no meu canal do YouTube. Vai lá, clica, se inscreva. Esse aqui vai ser o nosso principal canal de comunicação, das lives, das aulas. E é o que melhor tem ferramenta, o que melhor consegue distribuir meu conteúdo e chega realmente quem precisa, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, gente. Deixa eu dar um oi para a galera lá. Seu Antônio Pellegrina, grande amigo. Dr. Humberto, show de bola. Dr. Ricardo Piaia, sempre aqui, Ricardo, show de bola. Gente, tem um pessoal aí que não perde, hein? Eu fico feliz e contente com isso aí. Espero que vocês estejam recebendo bastante informação. Ô, doutor Vladimir, sempre aqui também, show de bola. Espero que vocês estejam recebendo informação de valor, suficientemente de valor para agregar nos trabalhos do dia a dia. E é de coração isso aí mesmo. Eu recebo muita resposta em inbox, no direct, no Telegram, no
no WhatsApp também, sabe? Tem uns testemunhos assim muito bacanas. Essa semana recebi de um dentista de Portugal que acompanha o trabalho e, sabe, foi muito legal a resposta de apoio e de elogios com o meu trabalho e eu fiquei muito feliz mesmo. Gente, deixa eu dar um oi pro pessoal aqui e me despedir. Deixa eu ver aqui. Ó, então, eu não citei o nome do dentista de Portugal, Dr. Jean, tá? Dr. Jean, grande cepa, amigão do peito. Então tá bom, gente. Fico por aqui hoje. Boa noite para vocês. Bom final de feriado, bom descanso. E está combinado segunda que vem. Em breve eu vou mandar o tema. Não consegui bolar o tema ainda, mas eu tenho algumas opções. Quem tiver também uma opção de tema, me mande numa mensagem no direct, que a gente vai estudar. Não vou prometer, mas vou estudar as opções de assuntos aí para a gente abordar, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até segunda que vem.